Um dos assuntos mais importantes e controversos para quem planeja se mudar para os Estados Unidos: a saúde. O sistema é bem diferente do brasileiro e, se não tomar cuidado, pode te levar à falência. Quanto custa? Como funciona? E o que você precisa saber sobre plano de saúde em solo americano? Esse é o assunto do Passaporte Invest News. Olá, eu sou o Doni Denútil, seja muito bem-vindo ao 8º episódio da nossa série especial sobre mudança e vida nos Estados Unidos. Plano de saúde é um assunto crucial para quem está pensando em viver na terra do tio Sam. O sistema de saúde americano é conhecido por sua complexidade, pelos altíssimos custos, como ele funciona e o que existe de verdade e de lenda urbana nisso. É o que eu vou responder a partir de agora. O sistema de saúde nos Estados Unidos é único e muito diferente do brasileiro. Para começar, ele é predominantemente privado. Isso significa que, diferente do Brasil, não existe um SUS americano. Bom ou ruim, não tem um sistema único de saúde com atendimento universal e gratuito, que, aliás, é algo raro no mundo. Entre os poucos países que tem estão Argentina, Reino Unido, Canadá e Austrália. Claro, gratuito entre muitas aspas, porque obviamente é custeado com impostos. Cada estado americano tem suas próprias regras, mas, no geral, nos Estados Unidos, o atendimento em saúde é operado pela iniciativa privada e pago diretamente pelos pacientes ou por seus planos. Para a maioria das pessoas, portanto, não há outra opção a não ser trabalhar em uma empresa que ofereça esse benefício ou pagar por um convênio particular, ainda que consiga se encaixar em algum programa de subsídio parcial do governo. Saúde nos Estados Unidos é extremamente cara e uma das principais causas de insolvência. Você já deve ter ouvido histórias de valores assustadores de pessoas que precisaram atendimento ou tratamento médico em solo americano. Dependendo da cirurgia, da complexidade, dos dias de internação, pode ficar praticamente inviável mesmo. Segundo o National Bankruptcy Forum, 66,5% dos casos de falência pessoal no país estão relacionados a despesas médicas. Os Estados Unidos gastam mais com saúde per capita do que qualquer outro país no mundo e 56% a mais do que a Suíça, que é o segundo colocado no ranking. De acordo com dados oficiais, em 2022 foram 4 trilhões e meio de dólares, mais que o PIB de todos os países da América do Sul somados. O preço dos planos pode variar muito, mas segundo dados da KFF, a Kaiser Family Foundation, famosa por acompanhar esses números de saúde, em 2023, o custo médio, o prêmio anual de um plano individual foi de 8.435 dólares, enquanto um plano familiar custou em média quase 24 mil dólares, um aumento de 47% em 10 anos. Bem acima da inflação no país. Até para quem está nos Estados Unidos a passeio, é altamente recomendável contratar um bom seguro viagem. Outra particularidade do sistema americano é a diferença que existe entre as clínicas de urgência e os hospitais. Os hospitais recebem os casos em que a vida está efetivamente em risco, normalmente encaminhados por ambulâncias. Para outros tipos de emergência que não configuram risco de vida imediato, as pessoas precisam procurar os Urgent Cares, essas clínicas espalhadas pelas cidades que atendem problemas como gripe, febre, dor de garganta, infecções leves, queimaduras, cortes ou outros problemas de saúde que precisam de atenção imediata, mas não são ameaças à vida. Essas clínicas também são a opção mais rápida e econômica para tratamentos que não exigem internação. Sabe aquela coisa de, eu tô passando meio mal, vou dar um pulinho ali no hospital? Aqui não vai não. Nos Estados Unidos, ao contratar um plano de saúde, você vai perceber que, na verdade, ele funciona mais como um seguro de saúde, no sentido de que o pagamento previsto por contrato não cobre necessariamente todas as despesas médicas. E, na verdade, os prestadores usam os dois termos quase como sinônimo aqui. Plano de saúde ou seguro de saúde, você vai ver dos dois jeitos. A cobertura pode ser parcial ou total, e ao acioná-lo, você também paga um pouco. Você consegue dosar isso na contratação. Quanto mais caro aceitar pagar pela mensalidade fixa, menos vai ter que pagar na utilização do convênio. Mas o fato é que aquela história que a gente está acostumado de paguei a parcela mensal, agora eu vou usar o plano para valer o quanto quiser, por aqui não é bem assim. Porque na grande maioria dos casos, além da parcela, você vai ter despesas adicionais. Entre essas despesas ou cobranças típicas dos planos, dos seguros de saúde, estão as seguintes: coparticipação, copay, um valor às vezes fixo, às vezes variável, que você, paciente, paga por serviço médico, como uma consulta ou um exame. O plano paga um pedaço e você paga o outro. Franquia, que é o deductible, o valor que você vai precisar pagar do próprio bolso antes que o plano de saúde comece a cobrir as despesas. Bem parecido com o que a gente está acostumado no seguro de carro, onde, em caso de necessidade, primeiro você paga a franquia e, a partir dela, o seguro entra. Cosseguro ou coinsurance, uma porcentagem das despesas que o paciente paga após atingir a franquia, e o out of the pocket, o valor máximo que você pode pagar do próprio bolso em um determinado ano. Ou seja, é o pior dos casos. No limite é isso que vai ter que gastar. Após atingir esse valor, seu plano de saúde cobre 100% das despesas médicas.
Vamos para um exemplo concreto? Essa foi uma das cotações de plano que eu recebi aqui. Tinha um monte de página, mas eu fui lá e peguei a tabela resumo. Cada coluna é um tipo de cobertura. A melhor é a da esquerda, a pior a da ponta oposta. Na última linha, o valor mensal do plano. Para mim, esposa e 2 filhos pequenos. Então, nesse caso, eu poderia pagar $2.740 por mês no melhor plano ou 1.201 no plano mais simples. O que muda entre eles não é a rede e nem o que você pode ou não fazer de tratamento. A cobertura é a mesma. O que muda é quanto você paga a mais ao usar os serviços. Por exemplo, para exemplificar, vamos comparar 3 dos planos, o melhor, o pior e um do meio. No plano mais barato, a franquia é de $10 mil, ou seja, o que eu fizer de consulta e exame eu vou pagando até atingir os $10 mil. Passou disso, o plano começa a pagar. No plano intermediário, $2 mil. No plano mais caro, não tem franquia. A coparticipação máxima é de até 20%. Pode ser menos. Com médicos da rede, por exemplo, a coparticipação por consulta é de $30. Mas digamos que você faça um exame de $1.000. Considerando a coparticipação máxima, eu teria que pagar $200. E isso vai somando a cada exame, a cada tratamento, consulta, até atingir o limite máximo da coparticipação, que varia de acordo com o plano. 10 mil no mais barato, 8 mil no intermediário e $2 mil no plano top. Somando a franquia e a coparticipação máxima, a gente chega no out of the pocket, o valor máximo individual que eu teria que pagar em um ano de contrato. No pior dos casos, se tudo der errado e eu precisar de um baita tratamento, no plano mais barato, além das parcelas mensais, eu teria que pagar do bolso até $20 mil. No intermediário, 10 mil e no plano top, 2 mil. Acima disso, tudo por conta do plano. Também tem um out of the pocket familiar. Somando todas as despesas médicas e hospitalares, minhas, da esposa e dos 2 filhos, o teto, o valor máximo que eu poderia ter que pagar, seria de $50 mil no plano com a mensalidade mais baixa, 25 mil no intermediário e $5 mil no plano Elite. Você vê, portanto, que no fundo, a gente faz a calibragem de quanto vai gastar por mês. Mas quanto menos você gastar de mensalidade fixa, de prêmio do plano, maior vai ser o seu desembolso caso precise de cirurgia, internação ou coisa do tipo. É uma continha de risco que a gente tem que avaliar. Outra sopa de letrinhas que você pode encontrar ao contratar um seguro de saúde aqui é essa que você está vendo na tela. Então, vou explicar rapidamente para ter ideia do que se trata. São 4 diferentes categorias, modalidades de seguro-saúde. 2 só cobrem atendimento de médicos e hospitais dentro de uma rede credenciada. No caso do HMO ou HMO, além disso, você precisa escolher um médico de cuidados primários, quase um médico de família, onde tudo primeiro passa por ele e, se necessário, ele encaminha para outros especialistas. Já o EPO não tem essa restrição. Mas ainda assim, só pode fazer consulta dentro dos serviços da rede. As outras 2 coberturas são mais amplas. Você pode sim fazer consultas e usar hospitais fora da rede, mas vai sempre pagar mais caro do que nas opções internas credenciadas. A diferença entre essas 2 modalidades é que na POS você precisa do médico de atenção primária e só ele vai indicar para outro especialista. E o PPO é o plano com maior liberdade. Não tem esse intermediário. Vai direto no especialista que quiser. Ao falar ou pesquisar sobre saúde por aqui, você também vai trombar com esses 3 termos: Medicare, Medicaid e Obamacare. Então vamos esclarecer de uma vez. Medicare é um seguro de saúde federal para pessoas com 65 anos ou mais. Em alguns casos, jovens com deficiência e também pessoas com doença renal em estágio terminal têm acesso a ele. Ele funciona como um subsídio parcial. Ao usar o serviço médico ou hospitalar, você paga uma franquia e normalmente até 20% das despesas. O resto fica por conta do governo. O Medicaid é um programa de cobertura médica para pessoas e famílias de baixa renda, onde o governo estadual e o federal dividem entre eles o custo do plano. Para o usuário sobra uma pequena coparticipação, às vezes até nada. As regras variam de acordo com o estado e existem vários requisitos, mas para ter uma ideia, o limite máximo de renda mensal para ser elegível ao Medicaid na Flórida é de $2.829. O Obamacare, oficialmente conhecido como Affordable Care Act, é uma lei de 2010 que foi feita para aumentar o acesso à saúde nos Estados Unidos. Ele amplia os gastos da União com o Medicaid e expande a capacidade de atendimento gratuito ou subsidiado, reduzindo substancialmente o custo dos prêmios mensais do seguro. Gente que não tinha seguro passou a ter, seja por questões financeiras ou questões de saúde mesmo, porque o Obamacare também proíbe a recusa de cobertura dos planos em caso de pré-existência e impede que os planos definam o preço com base no seu estado de saúde. Além disso, existem diferentes níveis de planos, bronze, prata, ouro e platina, que variam em termos de custos e cobertura. Tudo isso vale para quem consegue o acesso aos benefícios do Obamacare. Entre os critérios para isso está o limite financeiro de até 400% do que é considerado o nível de pobreza pelos critérios federais. Em 2024, esse limite de 400% equivale a $60.240 por pessoa ou quase $125 mil para uma família de 4 pessoas. E por que o Obamacare é controverso? Você já deve ter ouvido críticas a ele.
A questão é polêmica. Quem critica mais duramente o programa aponta 2 fatores principais: o aumento de impostos, que decorre dele, e também o efeito colateral do aumento dos prêmios dos planos de saúde como um todo, já que, no fundo, quem acaba pagando pelo Obamacare é quem não faz parte do programa. Depois de explicar tudo isso, a gente pode ver como é o panorama da saúde nos Estados Unidos de acordo com quem paga. 54,3% da população nos Estados Unidos contam com planos de saúde pagos pelo empregador. 18,9% estão no Medicaid, 18,4% no Medicare e 10,2% têm uma cobertura por compra direta, como foi o meu caso, como eu fiz. O resto são outras categorias menores. Portanto, mais de 35% da população dos Estados Unidos usa algum tipo de programa público ou subsídio para ajudar a pagar o seu plano. E vale a pena um plano internacional? Olha, plano de saúde internacional pode ser uma opção para pessoas que viajam frequentemente ou que não pretendem morar nos Estados Unidos por longos períodos ou ainda que querem continuar usando serviços no Brasil. Eles oferecem coberturas em vários países e podem ser bem mais flexíveis em termos de que tipo de consulta, ou de tratamento ou de hospital você vai utilizar. Por outro lado, ele obviamente pode ser mais caro e, dependendo do plano, não oferecer a mesma ampla rede de prestadores e de serviços dentro dos Estados Unidos. Além disso, obviamente, não vai contar com benefícios potenciais de subsídio do governo americano. Algumas empresas populares que oferecem planos internacionais são a Bupa, Vume, Cigna e a Aetna. Então, resumo, porque é muita coisa e esse assunto é realmente importante. Era uma das minhas principais preocupações antes de me mudar para os Estados Unidos. Saúde nos Estados Unidos é basicamente privada, não tem sistema público de saúde. Os custos médicos e hospitalares são absurdamente caros e podem te levar à falência se não tiver um plano. Mas existem planos e é indispensável ter um. A dinâmica dos planos é parecida com a de um seguro. Mesmo pagando mensalidade, você vai encontrar valores adicionais para pagar. Entre eles, franquia, coparticipação e cosseguro. Até um limite máximo para o ano do contrato, conhecido como out of the pocket. Os seguros têm diferentes categorias, que variam na restrição ou não do uso de médicos e hospitais de uma rede e na necessidade ou não de ter um médico de cuidados primários responsável por te encaminhar para qualquer outro especialista. Hospital é para quando a vida está em risco. Os outros atendimentos emergenciais do dia a dia são feitos nas clínicas de urgência, os Urgent Cares. Existem iniciativas do governo americano para ajudar principalmente idosos e famílias de baixa renda a pagar os planos ou parte deles. São programas como Medicare, Medicaid e Obamacare. Enquanto não for um residente nos Estados Unidos ou se quiser continuar com bom acesso aos tratamentos, consultas e hospitais no Brasil, você pode considerar também a possibilidade de um plano de saúde internacional. Ah, e uma outra curiosidade. Plano de saúde aqui cobre medicamento. Os prescritos vêm nessas embalagens laranja aqui que você já deve ter visto em filme ou seriado, né? E quando tem cobertura do plano, eles saem bem baratinho. A escolha de um plano ou seguro de saúde nos Estados Unidos é indispensável para quem pensa em morar aqui. De fato, usar médicos ou hospitais sem ter cobertura em solo americano pode te quebrar, mas tem muita opção e fazendo direito você fica muito bem coberto, inclusive com acesso a centros de excelência, equipes e equipamentos que às vezes estão entre os melhores do mundo. Gostou do programa? Deixa aí o seu like, escreve nos comentários, eu leio tudo, a equipe também. E olha, se você tiver sugestões para os próximos episódios, manda ver. Muito obrigado pela companhia até o finalzinho. Segue a gente lá nas redes sociais, @DoniDenútil e @InvestNewsBR. E semana que vem a gente se encontra para carimbar mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Valeu, pessoal. Tchau.